O vocábulo epigenética provém do grego, em que epi exprime a ideia de acima, perto, a seguir. Sendo assim, a epigenética remete à ideia da ocorrência de alterações no DNA que não alteram a sequência do genoma. Desde 1845, o conceito de que os genes eram os únicos incumbidos de transferir as caracteres às gerações futuras, proposto por Gregor Mendel, foi estabelecido. No entanto, com o estudo da epigenética, começa a ser considerada a concepção de que características não genéticas, adquiridas ao longo da vida, podem ser herdáveis. Inclusive, já existem evidências moleculares da existência de uma transmissão epigenética. O gene é constituído pelo DNA na forma de dupla hélice. Todavia, nossas células raramente os apresentam nesse estado. Na maioria dos casos, os genes se mostram envoltos por outras moléculas orgânicas, com as quais se estabelece uma ligação química. Tais envoltórios químicos podem alterar o comportamento dos genes a eles ligados, transformando-os em mais ou menos ativos. Além disso, os envoltórios podem perdurar por um longo período. Sendo assim, a epigenética tem como objeto de estudo o modo como tais ligações de longa duração são feitas e desfeitas. Essas junções podem ocorrer ao acaso, em certas ocasiões, porém, frequentemente essas alterações epigenéticas se dão em resposta ao meio externo, à alimentação, aos poluentes e até mesmo às relações sociais. O surgimento da epigenética trouxe profundas consequências no estudo de evolução, sobretudo em relação aos estudos do naturalista Jean Lamarck, do século XVII, que defendia a herança dos caracteres adquiridos e a lei do uso-desuso. Apesar disso, mudanças no DNA por meio de mutações ao acaso são extremamente lentas, visto que para um fenótipo se instale em uma população custaria muito tempo. Todavia, o epigenoma pode ser alterado rapidamente em resposta aos sinais obtidos pela célula, provenientes da interação com o meio externo. Na formação do embrião, são recebidos sinais externos, que podem vir das próprias células, das células vizinhas, inclusive as maternas, ou do ambiente, definindo a fisiologia, estrutura e até mesmo o comportamento do feto. Para que ocorra uma alteração epigenética, precisamos alcançar o núcleo celular. O DNA, mesmo sendo muito maior que o núcleo celular, se compatibiliza no núcleo através das proteínas chamadas histonas. Para que os genes sejam ativados, a molécula deve ser desembrulhada para que ocorra uma ação proteica. Um exemplo dessa situação seria a puberdade, em que na intensa atividade hormonal, as regiões do DNA permanecem desembrulhadas para a ação de proteínas. Quando essa fase termina, elas são reembrulhadas. No DNA, ocorre a metilação, que seria a adição do grupo metila ao nucleotídeo citosina. Já nas histonas, ocorre a acetilação. Sendo assim, a metilação está relacionada à repressão gênica, enquanto que a acetilação está relacionada à ativação gênica. A epigenética nasce nos anos 40 com o biólogo Conrad Waddington. Waddington pressupunha que existiam mecanismos determinantes na transposição, de que a carga genética levaria à formação de fenótipos. Waddington não conseguiu reunir evidências experimentais, porém uniu duas correntes biológicas até então separadas: a biologia do desenvolvimento e a genética. Posteriormente, outros artigos publicados sugeriam a metilação do DNA, mas nenhum deles o considerava um mecanismo importante. Foi com o artigo de Holliday, em 1987, que as metilações do DNA foram creditadas. Em 2004, um artigo publicado por Haig favoreceu a expansão nos estudos sobre a área, promovendo gradualmente a epigenética no meio científico. Várias pesquisas foram desenvolvidas sobre a epigenética, mas uma das pioneiras certamente é o caso da forma holandesa. A Holanda, em 1944, sofreu um embargo alimentício dos nazistas, submetendo-os a um terrível período de fome. Sobre este período foram analisados efeitos imediatos e duradouros dos bebês submetidos a uma gravidez no período da fome. Nos efeitos imediatos, os bebês nasceram com menor peso, porém o mais curioso são os efeitos duradouros. Os meninos expostos à fome no terceiro trimestre de gravidez se mostraram mais propensos à obesidade. Homens e mulheres também apresentaram maior propensão à esquizofrenia. Nos anos 90, novas pesquisas foram feitas nas pessoas vítimas da fome, porém com a idade já mais avançada.
Houve maior incidência nos níveis de obesidade, hipertensão, doenças coronarianas e diabetes tipo 2. Hoje já se sabe que mudanças epigenéticas podem ser transferidas entre gerações de células e entre gerações de indivíduos. E isso tem uma grande importância para a medicina, por exemplo. Mas por que isso seria importante para a medicina? Isso é importante porque se torna possível relacionar a influência do ambiente e a hereditariedade a condições patológicas, condições ligadas a um câncer, condições metabólicas ou ainda a condições fisiológicas. Ainda nesse aspecto temos uma relação muito importante, muito curiosa, que seria a resistência de alguns micro-organismos a determinados medicamentos. E por que isso está relacionado à epigenética? Bom, porque digamos que um determinado micro-organismo tem um gene desativado que o torna resistente a algum medicamento, que dificulta o medicamento de agir sobre ele. E as condições que esse micro-organismo vive ativam esse gene, e isso pode passar para a próxima geração. E por meio disso, eles acabam adquirindo uma resistência hereditária que foi influenciada pelo ambiente, pela eficiência daquele medicamento sobre o micro-organismo para a próxima geração. E assim eles acabam adquirindo uma resistência ao medicamento. Especificamente no tratamento de câncer se usa a metilação, o mecanismo mais bem estudado da epigenética. A metilação afeta diretamente o DNA. E o câncer é um processo em que erros genéticos e epigenéticos se acumulam e assim acabam por transformar uma célula normal em uma célula invasiva ou tumoral. Sendo assim, a alteração no padrão de metilação do DNA mudou a expressão dos genes que estão ligados ao câncer. E com isso é possível estudar o desenvolvimento do câncer sobre diversas condições. Apesar de poucas terapias utilizarem a epigenética, já temos algumas que utilizam a reativação ou supressão dos genes, e elas estão principalmente sendo aplicadas e estudadas para doenças que ocorrem a hipermetilação dos genes, como por exemplo as leucemias. Outra possível aplicação da epigenética é no campo psiquiátrico. Ela vem tomando muita força nesse meio, principalmente para explicar a origem dos transtornos. Ela quebra a antiga ideia de que um gene X está ligado a um transtorno X e substitui ela pela ideia de que a combinação entre os fatores ambientais e os fatores genéticos causem a origem de um transtorno. Darwin tem um importante papel na história da evolução com a publicação do seu mais famoso livro, A Origem das Espécies, publicado em 1859. Porém, o que muitos não têm ciência é de que anos depois publicou outro livro, A Variação de Animais e Plantas sob Domesticação, em 1868, no qual descreveu sua teoria sobre hereditariedade, titulada de A Hipótese Provisória da Pangênese. A pangênese se baseava na ideia de que o corpo seria capaz de reproduzir a si mesmo através de suas partes. A sua hipótese consistia na ideia de que gêmeas seriam produzidas durante a vida do indivíduo conforme ele sofresse mudanças no organismo. Essas gêmeas teriam uma quantidade proporcional à idade em que ocorreu a mudança e a influência sobre as gerações subsequentes, pois essas características adquiridas eram herdadas. No século XX, a herança genética, junto com a separação das células somáticas e células germinativas, fizeram com que a herança de características adquiridas, presente na teoria darwinista sobre pangênese, desvalorizasse totalmente. Logo, qualquer trabalho que trouxesse informações a respeito dela estaria incompatível com a ideia genética mendeliana. No entanto, com o avanço da biologia molecular, houveram evidências de que mecanismos de expressão gênica e herança são muito mais complexos do que se imaginava até o momento. Neste mesmo contexto, percebeu que fatores não genéticos, como o ambiente, podiam exercer muito mais influência no desenvolvimento dos indivíduos do que até mesmo fatores genéticos. Atualmente, o conceito de herança de características adquiridas é associado ao nome de Lamarck. Porém, esse conceito já era utilizado desde a Grécia Antiga para explicar semelhanças de descendentes com seus parentais, ou seja, ela já era considerada um senso comum, que Lamarck só incluiu em sua teoria evolutiva junto com a lei do uso e desuso. Levando em conta o conceito histórico da herança de características adquiridas,
surge a herança epigenética, que se define como o fenômeno de herança de marcações epigenéticas através de gerações. Sabe-se que nem todas as variações epigenéticas são herdadas, exceção duram por poucas gerações. No entanto, houveram evidências de heranças epigenéticas estáveis por dezenas de gerações, então começou uma intensa discussão sobre a influência deste fenômeno na evolução. A herança epigenética tem muito em comum com a teoria da pangênese de Darwin, pois ele propôs um mecanismo em que as variações adquiridas ao longo da vida de um organismo fossem gêmeas que poderiam ser herdadas através de gerações. A hipótese mais comum da genética é a de que os genes são responsáveis pela codificação e pela síntese de proteínas específicas. Porém, com pesquisas sobre clonagem e o projeto Genoma Humano, foi observado que a maioria dos genes não tem função de síntese proteica, logo atuam apenas na coordenação de genes codificantes. Com base nessas pesquisas, vem sido estudado o projeto Epigenoma Humano, que se baseia no estudo de epigenomas que agem justamente nesses genes que não possuem a função de síntese proteica. Quando a epigenética está presente, um dos efeitos de atuar em genes que coordenam os genes codificantes é a possibilidade de ativar genes inativos ou silenciar os que estavam ativos. Essas alterações são chamadas de mutação epigenética e podem ser herdadas pelas gerações posteriores, assim como uma mutação genética. Esse tipo de mutação é um fato científico recente que, no entanto, está causando discussões sobre suas consequências na evolução, pois há controvérsias com a teoria sintética, conhecida por neodarwinismo, onde até então só havia espaço para mutações genéticas como um dos fatores da variabilidade das espécies. Levando em conta todo esse contexto, há pesquisadores que dizem que a teoria sintética deveria ser reformulada para incluir os conceitos da epigenética. No entanto, há outros que dizem que a epigenética enriquece a teoria evolutiva neodarwinista, mas não a questiona. Depois do sequenciamento do genoma humano, em 2003, houve um recomeço da investigação sobre o complexo funcionamento de organismos vivos. O esforço atualmente é depositado no sequenciamento do epigenoma. Acredita-se que os efeitos epigenéticos representem uma força evolutiva importante. Os mecanismos não são tão claros, mas há uma comprovação que os efeitos de alguns hábitos dos indivíduos durante a vida podem ser transmitidos a seus descendentes. A herança epigenética seria um mecanismo marcante de como os fatores internos e externos interagem para determinar efeitos nos indivíduos. O projeto Epigenoma Humano é uma iniciativa pública-privada, criado logo após o fim do projeto Genoma Humano em 2003. O pesquisador Frank Rauscher iniciou uma pauta na discussão da ciência sobre a indispensabilidade de iniciar o projeto Epigenoma Humano, projeto que tem como objetivo identificar, catalogar e interpretar a importância gênica dos padrões de metilação em todos os genes, na maioria dos tecidos. Especificamente, este catálogo de metilações vai demonstrar posições variáveis no genoma humano, já que a metilação é o único parâmetro flexível que pode alterar a função do genoma sob certas influências externas. Para entender o catálogo epigenético, pode-se identificar padrões de metilações, e assim você pode obter a chave mestra de predisposições genéticas de doenças crônicas, o que seria apenas uma das possibilidades para o controle epigenético de doenças. Nosso código genético é como uma orquestra, que contém todos os elementos que precisamos para funcionar, mas o código epigenético é essencialmente o diretor, que guiará os instrumentos que soam ou permanecem em silêncio. A epigenética determina os genes, que podem ser silenciados, ou como eles podem orquestrar uma resposta em um momento específico. Em 2004, um estudo piloto desse projeto apresentou resultados envolvendo uma região do genoma, a região do complexo principal de histocompatibilidade. Tal complexo está localizado no cromossomo 6, cujas funções são extremamente diversas, sendo muitas relacionadas com o sistema imune, inato e adaptativo, e estão associados com a rejeição de transplantes, doenças autoimunes
doenças relacionadas a imunodeficiências, entre outras. O epigenoma, na sua totalidade, irá levar a um melhor entendimento de como a função do genoma é regulada na saúde e na doença, e também como a expressão genética é influenciada pela alimentação e pelo ambiente.